Fala galera, estamos aqui para mais um Descomplicando a Engenharia de Software. No vídeo de hoje eu vou falar sobre Scrum, a essência original versus a industrialização. Porém, antes de mais nada, não deixe de se inscrever no canal e deixar o seu like, valeu? Então galera, eu trouxe o assunto do Scrum porque eu vejo nas redes bastante reclamação às vezes sobre os métodos, como a empresa aplica, o pessoal reclamando, enfim. Eu sei que existem questões distorcidas do Scrum, né, o tal da industrialização do Scrum, porém aqui eu vou trazer os pontos que eu acho importantes, já começando pelas referências inclusive, até porque eu trabalho com Scrum desde 2011, tá. Trabalho com Scrum desde 2011, a minha pós-graduação que ocorreu lá entre 2009 e 2010, era só focada em metodologias ágeis, inclusive o meu trabalho de conclusão foi baseado no Scrum, né, o Scrum estava começando nas empresas aqui no Brasil por volta ali de 2008, 2009, 2010, beleza? Apesar de ser digamos, uma metodologia que já existe há algum tempo, foi por aí que começou a popularizar, vamos assim dizer, aqui no Brasil, né? Então aqui eu vou trazer um tanto da parte acadêmica, certo? E vou trazer a minha opinião do que eu acho importante do Scrum, como eu utilizo ele na prática, etc, tá? Eu vou começar primeiro pelas referências. Pô, eu gosto de referência, né? Para não vir aqui dizer, o Diogo tá falando besteira, esse tipo de coisa. Então vamos lá. Primeira coisa, cara, a pessoa quer trabalhar com Scrum, tá? Tem que ler o manifesto Agile. Primeira coisa, tá? Tem que ler o manifesto. É uma coisa assim, digamos, né? São anseios e tal do pessoal que escreveu, mas é interessante compreender isso. Tentar compreender, pelo menos, né? Nós temos aqui o a referência dos criadores do Scrum, né, o artigo onde eles descrevem o Scrum. Esse artigo até hoje está disponível na internet, no endereço aqui. Eu vou depois estar botando nos comentários do vídeo, tá? Então é importante ler de quem criou o Scrum, o que é o Scrum, tá? Acho que é uma visão importante da coisa. Minha opinião, o pessoal fica muito apegado à parte de tecnologia, software e tal. Quer aplicar Scrum, mas não entende nada de sistemas de produção. Então, aqui tenho dois livros aqui, são antigos. Esses livros, inclusive, são já edições referente a livros da década ali de 80, 90, tá? Pode ser que até tenha edições mais novas, mas são livros muito bons para compreender sistemas produtivos, tá? A gente tem que pensar como indústria de software que nós somos uma indústria, né? Nós não prestamos só serviço. Teoricamente, a gente presta serviço lá na ponta, quando nós temos o nosso suporte técnico, nossa implantação, aí é prestação de serviço, né? Enquanto o software está no ar, isso é prestação de serviço. Mas enquanto nós estamos lá dentro, na sala do desenvolvimento, trabalhando, criando as coisas, nós somos uma indústria, tá? Então é importante entender os sistemas de produção, tá? Compreender um Kanban, aqui fala de Kanban também, porque são coisas que vêm da indústria. O Scrum tem muitas coisas, muitos pontos que vêm da indústria clássica, né, da indústria de manufatura. Então é interessante compreender. Aqui tu vai falar sobre sistema de produção, sistema em linha, sistema sob demanda, sistema sobre projetos. Desenvolvimento de software não é em linha, tu não desenvolve software em linha, mas é um híbrido de sob demanda e sobre projetos, tá? Então é importante compreender sistemas produtivos, tá? Então aqui tem dois livros do mesmo autor, inclusive, muito bons sobre produção. E aqui temos um livro de um cara especializado em Kanban, tá? Porque especializado em Kanban? Porque o Kanban está diretamente ligado ao Scrum. Apesar de no Scrum não descrever o Kanban, isso foram ferramentas adicionadas depois, né? Se tu pegar aqui o original e tal, não existe essa relação. O Kanban foi sendo adicionado pelas empresas e tal, né, na metodologia, como uma ferramenta de apoio para, digamos, acompanhar as tarefas, enfim. E hoje é o que é mais usado aí no pessoal de software, é o Kanban, né? Muito mais usado, inclusive, que o próprio Scrum, né? Então vamos lá, vamos para a parte acadêmica um pouco da coisa, né? A essência original do Scrum, criado por Jeff Sutherland, não sei se assim se fala, né, galera? Então vamos lá, né? E Kim Schroeder, nos anos de 1990,
Foco na flexibilidade, adaptação e entrega incremental. Equipes autogerenciáveis, menos burocracia e reuniões ágeis. Priorização da entrega contínua de valor ao invés de seguir um modelo fixo. Então, aqui temos as premissas básicas do Scrum, né? Vamos para a parte da industrialização do Scrum, que daí é o contraposto disso aqui, né? A popularização levou à formalização do framework, beleza? Até que nenhum problema, né? O framework ficou popular. Certificações, consultorias e regras mais rígidas, tá? Aqui começamos a ter alguns problemas, porque daí assim, ó, se você não seguir todos os passos do Scrum que foram propostos lá por Jeff King, e além dos propostos pela minha empresa que presta consultoria em Scrum, você não vai ser certificado, você não vai ser um Scrum Master, enfim, que eu acho uma baboseira também, enfim, me desculpe aqui se tem um Scrum Master ouvindo. Para mim, Scrum Master pode ser um líder de equipe, pode ser um gerente, pode ser qualquer pessoa dentro da equipe que tenha a noção de sistemas de produção e saiba integrar o Scrum. Então, um pouco dessas coisas de certificações, consultorias e regras foram atribuídas. Aí o que acontece? Começa a deixar o negócio mais engessado. Você começa a perder a flexibilidade, a adaptação e a entrega incremental, tá? Algumas empresas aplicam o Scrum de forma burocrática, reduzindo a liberdade das equipes, né? Aqui entra uma outra questão que é tal do compliance, confiança, né? Você não tem como aplicar Scrum se você não tem confiança na sua equipe, no seu trabalho aí. Sinceramente, é complicado entender isso, né? Então, as empresas acabam podando, vamos assim dizer, criando regras, criando coisas mais rígidas, dizem que trabalham com Scrum, e, na verdade não tem nada a ver mais com Scrum, porque já virou um negócio burocrático, tá? E isso muito, tá? Só para concluir, porque não confiam nas equipes, não tem compliance, tá? O foco pode acabar se deslocando da flexibilidade para a conformidade. É o que acontece. Bom, então aqui temos a essência, a industrialização, e vamos ver agora a relação com a indústria, tá? Com a indústria clássica. Então vamos ver. Fluxo de produção. Na indústria tradicional, o fluxo de produção busca eficiência, previsibilidade e redução de desperdícios, geralmente baseados em metodologias como Lean Manufacturing, né? No desenvolvimento de software, o Scrum pode ser visto como um fluxo contínuo de produção de valor, onde entregas incrementais garantem ciclos rápidos e feedback de melhorias. Aqui, na explicação, nada mais que com o Scrum se busca eficiência, previsibilidade, e aqui, em vez de redução de desperdícios, podemos dizer redução de custos, que na verdade redução de desperdícios também na indústria é redução de custos, né? Porque você começa, se você consegue segmentar as tarefas, trabalha com um ciclo definido, você vai ter entregas, você vai conseguir reduzir gap de tempo e ter o retorno, seja dos clientes, seja digamos, do stakeholder, do interessado lá na ponta, tá? Adaptação, né? A indústria clássica tem sistemas que precisam se adaptar às variações de demanda, problemas operacionais e mudanças de mercado, né? Uma indústria é isso aí. O Scrum é diferente? Vamos ver. É a mesma coisa. Scrum, a adaptabilidade é essencial, permitindo que as equipes ajustem prioridades de acordo com a necessidade dos clientes e mudanças do ambiente. Tá? Então, é a mesma coisa. Nossas equipes precisam estar adaptadas. Pode ser que o mercado da tua empresa, do teu software mude. Como é que vai encaixar novas tarefas, novas demandas para atender determinado novo nicho, por exemplo? Tá? Então, tem que ter a adaptação, tá? Flexibilidade. A produção industrial precisa de flexibilidade nos processos para lidar com desafios como falta de insumos ou ajustes na cadeia produtiva. No Scrum, a flexibilidade se manifesta na autonomia das equipes, possibilidade de ajustar o escopo e as entregas, e na reavaliação constante do trabalho em cada sprint, né, em cada ciclo. Beleza? Então, vamos lá, pessoal.
E aqui eu volto nas minhas referências sobre sistemas de produção. Tá? Muita gente aplica Scrum, certificações, etc., mas não conhece o básico de sistemas de produção. Então, quer ficar fera no Scrum? Primeira dica que eu dou. Ou fica fera até em outras metodologias ágeis, porque tudo está ligado a métodos de produção, pessoal. Tudo está ligado a métodos de produção. Nós temos que pensar que enquanto nós estamos lá criando software, nós somos o chão de fábrica da nossa empresa lá. Nós somos o braçal, vamos assim pensar, na parte de criar um produto. Então nós temos que entender como uma indústria funciona, porque nós somos indústria também, tá? Nesse quesito. Beleza? Então, tudo aqui tem a ver com indústria, tá? Tudo está interligado, beleza? Crítica e reflexão, tá? O Scrum era um método ágil e dinâmico, mas hoje em alguns casos tornou-se mais rígido. Uma verdade, né? Para algumas equipes, a padronização tira o caráter adaptável da metodologia, né? Realidade. O desafio atual é retomar a essência, menos regras fixas e mais adaptação ao contexto. E a famigerada DAIG, tá? Que é o que mais o pessoal reclama. Que, inclusive, na realidade, eu acho que no Scrum, esse último item aqui é o que ingessa todo o restante do Scrum, tá, pessoal? Bom, eu quis ser sucinto aqui, porque a minha ideia é fazer um vídeo rápido, né? Então, eu trouxe aqui de forma bem resumida a parte acadêmica da coisa, né? Você quer se especializar, quer ver, recomendo essas leituras que estão aqui, mas em resumo o que eu coloquei é isto, beleza? Agora vamos pegar a nossa reflexão e ver o Scrum na prática. Então nós temos esse infograma aqui, que é clássico, né? Peguei um qualquer na internet, mas é tudo parecido. Se nós pegarmos na documentação original, lá no... Eu não quis botar ele aqui porque espero que a galera estude, né? Se vir aqui nos criadores do Scrum, o diagrama que tem lá não tem nada a ver com aquele diagrama ali, tá? É um diagrama bem mais, teoricamente, complexo de se entender. Talvez eu acho que não souberam compreender o diagrama original e transformar naquilo ali, tá? Mas nós temos que entender que isso aqui não é uma coisa rígida, tá? Isso aqui explica bem o Scrum até, beleza? Tá um pouco longe do original, tá? Mas ele explica bem. Ele explica bem, porém nós precisamos entender algumas coisas. Não precisamos tornar as regras rígidas, as regras fixas, tá, pessoal? Então vamos lá. Eu trabalho com Scrum já desde 2011, que eu utilizo ele. Tenho amigos meus que trabalham em outras empresas, também trabalham com Scrum. Aqui na região do Criciúma, basicamente, tudo que a empresa usa Scrum. Desde empresas mais novas, empresas mais antigas. Empresas mais antigas que estão maturadas, algum pessoal que fez a pós-graduação comigo naquela época, teve alguns, inclusive, que são gerentes em outras empresas, eles têm uma visão, digamos, mais aberta da coisa, assim como eu, né? A gente tem uma visão mais aberta do processo. Já empresas mais novas, startups, às vezes chega a ter até o cara lá certificado Scrum Master, não estou aqui desmerecendo, vamos lá, né? Mas o processo totalmente engessado, atravessado, talvez pelo fato de não ter a base de conhecer produção, ou não sei, né? Ou por ter que seguir aquela convenção, se não está exatamente na convenção que aquela consultoria deu, não está correto. Será que não está correto? Não é isso que é o Manifesto Agile prega. Beleza, galera? Então, nós temos que saber ponderar as coisas, tá? Então, vamos lá. Eu já trabalhei com quadro Kanban, né? Que eu acho uma ferramenta fantástica junto do Scrum, né? Acho imprescindível ter o Kanban, tá? Eu já trabalhei com Kanban o quadro com escrita a caneta, o quadro com post-it, tá? E já trabalhei com Gira, beleza, galera? Então, né? Quadro, vamos escrever aqui. Quadro com caneta e post-it, acho que assim se escreve. Já trabalhei com o Gira, né? A Gira, a galera aí deve conhecer, muita empresa ainda usa. Eu não estou mais usando, eu comecei a migrar, o meu já tem 2 anos, né? E hoje eu estou usando o Projects do GitHub. Tá? Acho que é uma ferramenta muito boa de usar, gostei muito mais do que o Gira, tá? Então eu estou trabalhando com
o project do GitHub. Existem outras ferramentas, eu não vou citar porque também eu não usei, então é o que eu usei. Quadro com caneta e post-it, Gira e o project do GitHub. Todos eles no formato Kanban, tá? Como é que eu defini o meu processo lá? O meu processo basicamente está muito parecido com esse infográfico aqui. A primeira coisa que eu fiz, eu transformei a minha versão de software, as minhas entregas em mensais. A minha entrega para o cliente final é mensal. Então, eu só tenho uma versão por mês na empresa, tá? Então, eu defini entrega mensal. A entrega para o cliente mensais. Mensal, né? Mensal, tá? Dentro da entrega mensal, eu dividi em 4 semanas, tá? 4 semanas. E daí tu vai me dizer assim, mas o mês tem 5 semanas, beleza? Tem meses que tem 5 semanas. Se você trabalhar num dia fixo por semana, você trabalha sempre por 4 semanas, tá? Então, por exemplo, eu trabalho sempre na última segunda-feira de cada mês a entrega de versão. Então, a gente sempre trabalha 4 semanas. Beleza, galera? Porque tu acaba, não é então um número do dia fixo, e sim o dia da semana, tá? Para conseguir cumprir isso, a gente separou o mês em 4 semanas. Então, mês, 4 semanas de trabalho. Cada semana precisa existir entrega. Entrega para onde? Entrega para o QA, tá? Entrega, digamos, para mim, né? Eu que sou o que comanda as tarefas lá, eu quero saber das entregas, né? Pro líder técnico. E para a própria equipe, né? Então é assim que eu trabalho, tá? Então a primeira coisa, eu defini que a minha entrega ia ser mensal, certo? Para os clientes, né? Eu separei o mês em 4 semanas de trabalho. Cada semana precisa existir entrega para, né? Que há líder técnico e para a própria equipe, né? Então vamos tentar organizar um pouco aqui. Estão fazendo um bem bolado aqui do cérebro, né? Como é que eu controlo isso, tá? Galera, as tarefas são lançadas lá no quadro com caneta post-it, ou Gira, ou Project. Obviamente, com quadro, caneta e post-it, fica um pouco complicado controlar. Eu com o tempo fui vendo dificuldades aqui, tá? Por isso que eu parti para um software. Porque no software você tem como ter o quadro Kanban e, ao mesmo tempo, ter as tarefas descritas, né? Então, você tanto descreve a tarefa, né? No cardzinho lá é só um resumo, obviamente, só um título, quem é o cliente, qual é o projeto, esse tipo de coisa. Dentro do card, né? Então a gente tem que pensar um card de uma forma simples aqui, ó, né? Com poucas informações, né? Uma linha, sei lá, aqui linhas estou simulando como se tivesse coisas escritas, né? 3, 4 linhas aqui no máximo, tá? É isso aí, é o card, tá? Com informações pontuais do que é aquela tarefa lá, beleza? Baseado naquilo ali, você vai, dentro da tarefa, você daí tem ela descrita. Então, ferramentas como Gira, como Project do GitHub, permite fazer esse controle do card, tá? Uma vez que você tem isso, você cria visões lá dentro da ferramenta. Por exemplo, eu tinha uma visão mensal da coisa, não, tenho, né? Eu tenho uma visão mensal, eu tenho um roadmap com os dias e com a linha de cada coisa vai fazer, então eu consigo acompanhar o andamento das tarefas, se está dentro do prazo ou não, tá? Eu tenho o Kanban separado por semana, então tudo que tem nessa semana, na outra semana, né, nas 4 semanas, então semana 1, 2, 3, 4, dentro do mês eu consigo ter essa visão. Então isso me permite uma visualização do como está a minha produção, certo? Eu não preciso ficar fazendo daily, todos os dias, ou a daily que são 5 dailies no dia, de daily não tem nada, né? Então, realmente precisa isso aqui, ó. Isso é um item, por exemplo, na minha opinião, que engessa o processo. Perde-se tempo, os desenvolvedores não gostam,
tá? Grande maioria não gosta. Então, eu acho que aqui a gente já começa a ter um ganho a partir do momento que a gente tem uma ferramenta que automatize nossas tarefas e que as tarefas estejam organizadas, com prazos, datas, estimativas, beleza? Então, a gente tem que ter ferramentas, senão também fica complicado. Como é que eu faço o acompanhamento? As tarefas têm que movimentar. Eu tenho lá basicamente 4 linhas em backlog, né? Então temos aqui o backlog, né? Na verdade, esse backlog tá muito antes, né? Eu tô falando do backlog aqui, né? O backlog da sprint. Então tem o backlog em fila, tá? Backlog não é em fila, vamos lá. Backlog em fila, desenvolvendo testes. Então eu tenho basicamente 4 raias aqui, né? Vamos fazer aqui bem simplório aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então tenho aqui, ó. O backlog, em fila, desenvolvendo, em testes e liberado. Basicamente assim é o meu Kanban hoje, tá? Desenvolvendo, ficou muito grande aqui, vamos reduzir um pouco. Em fila. Então é isso aqui que eu tenho no meu Kanban hoje. Os cardzinhos estão aqui dentro, né? Então temos aqui os cardzitos. Aqui tem 1, 2, sei lá, 3 e assim vai, né? Um aqui, outro aqui. E assim vai. Tá, galera? Então o que que acontece? Nessa visão aqui eu já consigo acompanhar, tô vendo dessa que vai ocorrer nesta semana. Eles têm entrega, vão falar, hoje é dia 7/6, sábado, vamos falar a real aqui. Então, por exemplo, se eu tivesse programando minha semana, deixa eu ver os dias aqui, abrir o calendário. Estaria, por exemplo, na segunda-feira, dia 9, por exemplo, eu já vou estar com a visualização da minha semana até o dia 16, que é a próxima segunda, tá? Essa é a minha semana de trabalho, beleza? Então, o que tiver programado que aparecer para mim nessa semana, vai ter que ser feito. Pode ocorrer de atrasar alguma coisa? Pode, né? Mas em priori, teria que ser feito, tá? Então, o que que acontece? A gente tem as tarefas no backlog, simplesmente os desenvolvedores estão acompanhando os cards, tá? Porque eles têm o nome deles lá, eles conseguem ver a lista disso aqui, por exemplo, todas essas 2 ferramentas que eu falo, por isso que no quadro começou a ficar difícil, né? Todas essas 2 ferramentas é possível tirar lista por desenvolvedor, ele consegue ver, na semana 1 eu tenho isso para fazer, tá? E aqui entra a tal da daily. Como é que funciona? Eu geralmente faço o quê? Só na segunda-feira, tá? Depende da semana, inclusive. Por exemplo, se entrar muita tarefa nova que não estão relacionadas com outras tarefas anteriores, eu pego quem for desenvolver aquele determinado item e pergunto, ficou alguma dúvida? Já leu as tarefas? Dou um tempo para a pessoa ler as tarefas, certo? Isso não é feito nas 8 horas da manhã, como tem muitos aí que fazem, não. Tá? Eu faço mais tarde. Então, assim, eu peço para a pessoa ver as tarefas que ela tem, verificar e tal, tá tudo certo, não tá? É isso aí, galera. Eu não chamo todo mundo lá, vamos ficar em pé, fazer uma reunião e tudo certo, alguma coisa emperrada. Não, eu simplesmente pego aqueles desenvolvedores que eu acho que eu tenho que chamar para uma conversa e simplesmente pergunto, e aí, leu as tarefas, verificou, tá tudo certo? Tem algum problema? Não, tá tranquilo. Dá para fazer? Consegue fazer essa semana que tá aí? Ó, Diogo, não vou conseguir, tá? Mas qual é a tua sugestão? Ah, aquela tarefa lá eu acho que tinha que segmentar talvez, ou, né? Aí eu vou avaliar o que eu vou fazer, entende? Mas eu não vou ficar lá, aí chegar na terça-feira e chamo o cara de novo, não. Então, no máximo isso. E digamos que ele esteja fazendo uma tarefa maior que foi quebrada, né? Porque como eu trabalho por semana, a pessoa tem que trabalhar com, digamos, tem uma tarefa, às vezes tem tarefas grandes que não dá para fazer numa semana. Você vai
quebrar elas em várias partes. Então eu tento quebrar em partes que ele consiga entregar alguma coisa naquela semana, certo? E na próxima semana ele continua uma próxima um, um próximo pedaço daquela tarefa. E assim sucessivamente. Naquela próxima semana eu não vou perguntar para ele como é que tá, não sei o que, não vou parar segunda-feira para chegar a dizer. Ele já sabe que ele tem que dar continuidade naquilo que já estava programado, né? E provavelmente a pessoa vai me procurar caso ela tenha alguma dificuldade, tá? Vai chegando pro meio da semana, daí eu posso acabar detectando algum gargalo, por exemplo. Eu vejo que, por exemplo, lá num determinado desenvolvedor as tarefas não andaram. Aí eu vou chamar aquele desenvolvedor e conversar com ele. Fulano, o que aconteceu? Eu vi que tuas tarefas estão tudo em fila ainda, só uma que foi para frente e o que está acontecendo? Ah, isso, aquilo, mas não deixe chegar na sexta-feira, certo? Na quarta-feira, no máximo, já está acontecendo essa conversa, para tentar entender se a coisa às vezes não foi dimensionada corretamente, esse tipo de coisa. Às vezes tem que ter algum ajuste, ou às vezes a pessoa realmente está com alguma dificuldade e não conseguiu desenvolver aquilo ali, tá? Então, é essa flexibilidade que a gente tem que ter. A gente não tem que seguir a convenção como tem que ser. Não, lança sprint, chama diariamente, a cada 24 horas, né? Ó, vamos observar aqui, ó, tem 24 horas, né? Faz o daily, em pé com o pessoal. Será que realmente precisa disso, né? Onde é que está a agilidade disso aqui? Beleza? Então, acho que se tu tem ferramentas hoje que te permite acompanhar os teus estágios, de tu enxergar isso, e não só para ti, né? O desenvolvedor tem acesso às ferramentas para ele enxergar as tarefas dele, enxergar como é que está o roadmap, enxergar como é que tá os prazos. Você tem o Scrum funcionando sem necessidade de reuniões, sem necessidade de ficar engessando o processo, criando, digamos, travas para o trabalho, esse tipo de coisa. Por isso que daqui vem a importância que eu digo, para conseguir trabalhar com Scrum, por exemplo, tem que ter compliance, tem que ter confiança. Se a sua equipe não é madura o suficiente, talvez o Scrum não dê para trabalhar na sua empresa, entende? Ou talvez tenha que trabalhar de uma forma atravessada. Mas esse é o principal ponto que eu quero tocar no vídeo aqui. O vídeo até já está se estendendo bastante aqui pelo tempo, estou observando aqui na minha gravação, e só que é tanta coisa para falar, galera, que eu acho que talvez, né, coloque nos comentários ali quais seriam as suas dúvidas sobre o Scrum, como é que sua empresa trabalha, se você acha que é correto, não é correta a forma, o que você acha que está de errado, ou se você discorda do que eu botei aqui, por exemplo, principalmente com questão de entender sistemas de produção, né, conhecer a indústria clássica antes de partir para um Scrum, sabe, mesmo não tendo nada a ver com desenvolvimento de software, que na realidade tem tudo a ver, né, porque às vezes as pessoas criam ideias e na realidade equivocadas das coisas, tá? Coloque nos comentários, né? Quem sabe a gente troca uma ideia aí e tal, e quem sabe posso fazer um próximo vídeo trazendo mais detalhes. Mas o que eu queria trazer é isso, que devemos tentar o mínimo de amarras possíveis para conseguir ter sucesso no Scrum. Além disso, né, nós não precisamos seguir, digamos, os 1001 passos que determinada consultoria disse que para ter o Scrum você tem que seguir determinadas características. E tudo isso você acaba justamente perdendo o foco do Agile, tá? O principal componente é você saber escolher o que melhor se adapta para o seu negócio, para o seu modelo de produto, para a sua equipe, e conseguir colocar isso no dia a dia para se trabalhar, né? E obviamente, confiança, compliance. Eu bato nessa tecla porque eu acho que quando eu vejo às vezes alguém tentando trabalhar com Scrum, ou meus pares que são gerentes em outras empresas e a gente troca ideia, quando eles comentam, tudo tem a ver com confiança, tá, galera? Então, eu espero que tenha dado um proveito de alguma coisa que eu falei aqui, né? E nos vemos até a próxima. Valeu, fui.